Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que nos assiste diariamente, você que nos acompanha sempre quando pode também, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre sua família, sobre sua casa, que o nome do Senhor seja glorificado acima de tudo na sua vida. Amém? Vou compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração, que está registrado no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao versículo de número 19. Vamos para o que a palavra de Deus nos diz. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Jesus disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Encontramos neste texto sagrado muitas lições espirituais para as nossas vidas. Nós vamos observar agora neste momento o versículo 11, que Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, porque se aproximava a época da Páscoa, e todo judeu onde estivesse, não importava onde estivesse, quando tinha a festa da Páscoa, era necessário todos os judeus irem a Jerusalém para comemorarem a Páscoa, que representava a libertação do povo de Israel das garras de Faraó. A Páscoa nada mais era do que a festa da liberdade que Israel conquistou através do Senhor Deus, tirando-os da escravidão do Egito. E Jesus ia a caminho de Jerusalém. E o versículo aqui, 11, diz que ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus, então, utiliza um caminho diferente dos judeus. Jesus, ele não passa nem dentro de Samaria e nem dentro da Galileia. Ele passa por um caminho que é entre Samaria e entre a Galileia. Se observarmos o mapa geográfico e o contexto histórico, por que esta explicação do versículo 11? Na realidade, o Senhor Jesus, após ter ressuscitado Lázaro, ele foi para outras regiões, foi para próximo da Pérea, passou um período ali e possivelmente ele estava voltando daquelas regiões para ir para Jerusalém comemorar a Páscoa. Mas volto a dizer, porque o Senhor Jesus, ele saiu das regiões da Pérea e agora estava indo a caminho de Jerusalém entre Samaria e a Galileia. Era simples a resposta. A resposta vou lhe dar agora, porque os judeus, os políticos da época, chamados fariseus, estavam à procura de Jesus para matá-lo. Só que as coisas de Deus não acontecem antes da hora. Jesus iria entregar a sua vida na hora certa, no Calvário, no madeiro. Jesus ia se entregar. Agora, os fariseus, com ódio de Jesus, com medo de perder a posição política, social, medo de perder, assim,
a popularidade, procuravam matar Jesus antes do tempo. Mas só que Jesus estava sobre a direção, sempre esteve e sempre é Deus, né? Como é Deus, mas quanto a homem, ele sempre estava na direção do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo, para que não acontecesse nada fora dos desígnios de Deus que estavam determinados. Então, Jesus estava indo para Jerusalém, tá? A caminho da Páscoa. Só que o versículo 12 diz que Jesus entrou em uma certa aldeia. E esta aldeia aqui está no anonimato. Se você observar, esta aldeia não tem nome. O escritor não coloca o nome, não diz o nome dela, mas Jesus entrou nela. Tá? Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens com lepra. O Senhor Jesus, então, passou por um caminho que era desconhecido até mesmo do escritor que estava registrando os passos de Jesus. Primeira lição que eu aprendo aqui: não importa o endereço se é desconhecido, não importa se o correio de onde é da sua cidade não conhece nem o CEP do seu endereço. Não importa se a sua rua é asfaltada ou não é asfaltada. Não importa qual é o estado da sua rua, qual é a cidade que você mora, qual estado. Não importa o nome do bairro onde você mora. Eu quero dizer algo da parte de Deus aqui. Ainda que muitos não te conheçam, Jesus está indo aí agora. Aleluia. Veja que esta aldeia aqui era anônima, mas Jesus não deixou de visitar esta aldeia que era desconhecida pelos homens. Outra coisa, ainda que o IBGE nem consiga posicionar o local onde você mora na expansão geográfica, não importa. O Senhor Jesus, ele vai aí onde está você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que saíram ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. O texto registra mais outro detalhe. Vamos observar o verso 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Vamos observar que estes homens, por estarem leprosos, eles pararam de longe. Isso mesmo, eles pararam de longe. Por que que eles pararam de longe? Segundo está registrado na Bíblia Sagrada, em Levíticos, capítulo de número 13, do versículo 43 até o versículo 46, a vida de uma pessoa cometida com lepra era totalmente triste, era uma vida totalmente horrenda. Vamos observar, Levíticos 13, do 43 ao 46. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva, ou meia calva, está branca, tirando a vermelho como parece, a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, será rasgada, e a sua cabeça será coberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Encontramos esse triste relato aqui em Levíticos capítulo 13, do versículo 43 ao 46. Esta era a vida que um leproso tinha que levar. Ele era considerado indigente, ele era um morto-vivo.
depois que o sacerdote declarava publicamente, abria a boca e dizia: você a partir de agora está diagnosticado com lepra, você é considerado imundo diante da sociedade. Aquelas pessoas contagiadas com aquela infeliz enfermidade, então eles eram isolados da sociedade, perdiam o CPF praticamente, eles perdiam o convívio familiar, perdiam o convívio social, iam para um local chamado Arraial dos Leprosos e ali esperavam pela morte. Esse era o estado em que viviam os leprosos. E por que eles pararam de longe? Porque também era uma ordem. Nenhum leproso poderia se aproximar de quem tinha saúde. A distância máxima era de 50 a 100 metros. A lepra tipifica o pecado. A lepra, ela tipifica a destruição espiritual da vida do homem. Por quê? O pecado afasta o homem de Deus. Isso mesmo. Olha o que diz Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha quanto dano o pecado causa. O pecado faz Deus esconder a face para o ser humano. O pecado faz Deus não ouvir a oração do ser humano. Isto é o que o pecado faz. E também outra coisa ruim, o pecado bloqueia a comunhão do homem com Deus. Uma coisa é você ter o celular bloqueado, não vai te dar tanto prejuízo como um bloqueio da presença de Deus. Uma coisa é você ter sua conta bancária bloqueada, mas não vai te dar tanto prejuízo quanto o bloqueio da presença de Deus. Você pode ter o seu carro bloqueado, você pode ter os seus documentos bloqueados, mas o pior bloqueio que o ser humano pode enfrentar é da presença de Deus. Porque ele ora e Deus não lhe ouve. Ele chora, Deus não lhe atende. Por quê? Está bloqueado espiritualmente. Mas Cristo quebrou esse bloqueio quando morreu na cruz do Calvário, conforme está registrado em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Nós estávamos longe, mas agora, através do sangue de Jesus Cristo, nos aproximamos de Deus, chegamos perto. Aleluia! Cristo quebrou esse bloqueio. Cristo destruiu esse bloqueio. O apóstolo Paulo ainda vai falar sobre a separação que o pecado causa, entre Deus e os homens. Está registrado em Romanos, capítulo 3, versículo de número 22 e o versículo de número 23. O pecado coloca todos na mesma condição. Olha o que a Bíblia diz. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isto que o pecado faz. E outra coisa que eu aprendo nesse texto sagrado, um outro detalhe nos informa que existiam 10 leprosos. 9 desse grupo eram judeus, nacionalidades diferentes. E um no meio deles era samaritano. Deixa eu te explicar algo interessante aqui. Conforme o relato bíblico nos informa, existia enorme desavença entre judeus e samaritanos. Os samaritanos
Foi um grupo que foi gerado na região de Samaria, quando houve o retorno do exílio dos judeus da Babilônia. Então, o rei da Assíria pegou aquela região de Samaria, comprou, e todos que estavam ali de judeus e foram expulsos da região de Samaria, e então todos que o rei capturava, pessoas que eram derrotadas nas suas guerras, eram colocados em Samaria, junto com um grupo de judeus que vieram da Babilônia, que não tinha onde morar, ficaram em Samaria, e ali nasceu uma raça miscigenada, uma raça misturada, povos de várias nações. Desde então, os judeus não suportavam os samaritanos, porque não eram judeus de sangue puro, ainda que os judeus que vieram do exílio babilônico deram suas filhas e seus filhos para se casarem com os filhos dos estrangeiros, foi onde se formou a raça samaritana, a raça dos samaritanos. Então, existia grande rincha, tanto na área religiosa, porque os judeus adoravam a Deus em Jerusalém e os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Um grupo se achava melhor do que o outro, um grupo não suportava o outro. Para você ter uma ideia, os judeus abominavam tanto os samaritanos. Se viesse um samaritano a 100 metros, eles se conheciam pelo modo de se vestir. Ele trocava de calçada. Se um judeu visse um samaritano a 500 metros, trocava de lado de calçada. E se um samaritano apenas passasse em uma rua, em uma vila, onde só tinha casa de judeus, aquele local era considerado todo contaminado. Aquela rua era considerada todo contaminada, para você ter uma ideia. E também, nenhum rabino judeu daquela época ousava pronunciar o nome samaritano, porque causava repulsas, causava náuseas nos judeus. Mas agora, veja que, estando judeus leprosos e estando este samaritano leproso, estavam juntos, ficaram amigos. Olha o que aquela dificuldade e olha o que aquela enfermidade proporcionou. Você que está me assistindo, talvez alguém se isolou de você, alguém diz que odeia você, mas Deus é perito em criar oportunidades para pessoas que dão as costas para outras, param de se falar. Deus cria oportunidade para reatar a amizade, mesmo que seja em uma situação de lágrimas, uma situação de dificuldade. Foi o que aconteceu com aqueles leprosos. Aqueles leprosos não falavam judeus com samaritano, mas aqui estavam se relacionando, porque todos eles sabiam que estavam no mesmo nível. Ninguém pode nesta vida dizer que é melhor do que o outro. Ninguém pode se achar melhor do que ninguém por causa da casa que você mora, por causa do carro que você possui, por causa do emprego que você está empregado, por causa da roupa que você veste. Ninguém é melhor do que ninguém. Ainda que existam diferenças monetárias nas contas, nos bancos, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Todos não passam de pó. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Então, todo espírito de grandeza cai diante das enfermidades e também da inferioridade humana. Ninguém pode bater no peito e dizer que é alguma coisa. E outro detalhe que eu aprendo aqui, a Bíblia diz que eles pararam de longe e levantaram a voz. Glória a Deus! Além de terem parado de longe, reconhecendo o estado de miserabilidade que estavam, porque a lepra os reduziam
ao estado de miséria. Conforme eu lhes falei, Levíticos capítulo 13, o versículo 43 ao 46, diz que as vestes do leproso, em todos os dias que ele estivesse leproso, as vestes tinham que ser rasgadas. Também a aparência do leproso era totalmente desfigurada. A cabeça tinha que ser raspada. E se ele houvesse necessidade de andar pela cidade, tinha que manter distância, bem longe, tá? 100 metros de distância de qualquer pessoa, para não acontecer de fungos bacterianos sobrevoarem em moléculas pelo oxigênio e atingir a pele dos que tinham saúde. Que coisa terrível! Por isso que eles pararam de longe. Eles eram considerados mortos, estando ainda em vida. Meu Deus! Aí a Bíblia diz que além deles terem parado longe, reconheceram o estado de miserabilidade, de imundícia que estavam. E eles, então, aleluia, pararam e começaram a clamar ao Senhor. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. É isso que eles fizeram. Clamaram ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, uma promessa do próprio Deus usando a boca do profeta Jeremias. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus, chame por Deus e você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Não importa o estado ou o grau da dificuldade que você esteja enfrentando, chame por Ele aí agora. A Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe? Os leprosos clamaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O Salmo de número 116 é o salmo que fala sobre a oração respondida. Vou ler apenas alguns versos. Olha o que diz o Salmo 116, verso 1 em diante. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus. Neste salmo aqui, enquanto o salmista canta esta poesia, ele faz questão de relatar um detalhe. Ele diz que ele clamou e Deus lhe ouviu. Deus lhe deu ouvidos. Aleluia. Clame. Os leprosos clamaram. Eles clamaram de longe, mesmo sabendo que o que lhes aguardava era a morte. Mas eles não rejeitaram, não deixaram passar aquela oportunidade. Aleluia. Talvez você ouviu um veredito, talvez você ouviu uma palavra até mesmo negativa da boca de alguém e está achando que é a última palavra e que é o veredito negativo e definitivo para a sua vida. Experimenta como aqueles 10 homens leprosos. Clame pelo Senhor Jesus aí agora. Clame por Ele. Ainda há esperança. Ele há de te responder e mudar a sua história. Glória a Deus. O salmista diz, ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Olha o que ele explica no versículo 3. Cordéis de morte me cercaram,
e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. A situação que o salmista estava vivendo era de angústia, era de tristeza, era de depressão. Sabe por quê? Satanás havia armado um laço tão terrível para o salmista que ele chegou a dizer que cordéis de morte o haviam cercado. Sabia que a morte e o inferno andam juntos? Isso mesmo, a Bíblia diz que o salmista disse: cordéis de morte me cercaram, encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Aleluia! Invoque pelo nome do Senhor no dia da sua angústia e você vai ver a diferença. O Senhor vai lhe responder, o Senhor vai lhe atender, o Senhor vai te abraçar. Aleluia! Glória a Deus! Aí depois que a resposta de Deus chega, o salmista diz: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus, ele tem misericórdia. Foi o que os leprosos clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A palavra misericórdia, ela se divide em duas partes. Miseres, que significa miséria, e cordes, está relacionado às válvulas cardíacas, que tem relacionamento com o coração. Isto é, no original hebraico que nós encontramos essa interpretação. Então, quando aqueles homens clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? Como eu lhes expliquei, a palavra misericórdia divide-se em duas partes. Eles estavam querendo dizer: Senhor Jesus, contempla a nossa miséria e nos coloca dentro do seu coração. Eu quero dizer que o Senhor está contemplando o seu estado nesse momento e está lhe colocando dentro do coração dele. E não existe lugar melhor para se estar do que dentro do coração de Jesus Cristo. Receba o amor de Deus aí agora. Aleluia. Glória a Deus. Agora volte os seus olhos para o verso 14. A Bíblia diz que Jesus, além de ouvir eles clamaram, além de ouvir eles pedindo misericórdia, o verso 14 diz assim: e Jesus os viu. Aleluia. Isso mesmo. Olha só o verso 14. E ele vendo-os. Isto significa que, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre todos na face da terra, contemplando os bons e os maus. Isso mesmo, os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, contemplando os homens bons e maus. O Senhor está te vendo. Pare de se questionar, pare de achar que Deus não está lhe vendo, pare de achar que você é o pintinho feio e que ninguém gosta de você e que ninguém te entende. O Senhor está lhe ouvindo, o Senhor está lhe vendo, o Senhor está lhe contemplando. Aleluia. Outro detalhe que eu encontro no versículo 14. O Senhor Jesus aplicou uma ordem quando acaba de ouvir o clamor daqueles homens. Olha o verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. O Senhor aplicou uma ordem: ide aos sacerdotes. Com essa ordem de Jesus, nós aprendemos uma linda lição. A lição que nós aprendemos através da ordem de Jesus é que ele reconhecia a autoridade eclesiástica terrena. O Senhor Jesus não descartou em hipótese alguma as autoridades existentes de sua época. Vamos ver aqui também o que está registrado em Hebreus, capítulo de número 13 e o versículo de número 17. Jesus deu uma ordem para aqueles homens: ide,
Mostrai-vos aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Homens ungidos por Deus, que eles tratavam das causas eclesiásticas no templo e também eram responsáveis pela intercessão. Eles intercediam, levavam diante de Deus todas as necessidades do povo em oração. Por isso, hoje, os sacerdotes que nós temos aqui na face da terra são os pastores, as autoridades eclesiásticas que Deus levantou para levar as necessidades do povo até o trono de Deus em oração. Quem acha que vida de pastor é vida fácil se engana. É uma vida de jejum e uma vida de oração diante do altar de Deus. Às vezes os membros estão dormindo, mas o pastor está com os joelhos dobrados, orando, chorando pelas madrugadas, pela igreja do Deus vivo. Vejamos o que a Bíblia fala acerca das autoridades eclesiásticas. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. São os pastores que vão dar conta das suas ovelhas diante de Deus. Então, ame o seu pastor, ore pelo seu pastor, respeite o seu pastor. Aleluia! Peça a Deus pela vida do seu pastor, clame por ele. E Jesus não descartou nenhuma autoridade eclesiástica da sua época, pelo contrário, Jesus veio cumprir a lei. Olha o que Paulo também vai falar aos Romanos, capítulo de número 13, sobre a autoridade que Deus constituiu aqui na terra. Sabe por que estou falando isto? Tem pessoas que querem bênção, clamam por bênção, mas não honram o pastor dele. Ele clama pelo milagre, mas não obedece à sua igreja, não honra a sua igreja, não honra o seu pastor. Deus não vai lhe ouvir, Deus não vai lhe atender. É por isto que devemos obedecer às autoridades que Deus constituiu aqui na terra. Vejamos Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, meus queridos, não vale a pena resistir à autoridade. Jesus dá um exemplo. Ele, então, manda os leprosos irem ao encontro dos sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes, volto a dizer, eram autoridades eclesiásticas que Jesus respeitava. E também, para você ver um detalhe, em Apocalipse, a partir do capítulo 2, quando Cristo ele manda João escrever as cartas para as igrejas que estavam na Ásia Menor, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus queria falar com a igreja, ele não se dirigia na carta diretamente aos membros. Não, ele falava muito especialmente aos anjos da igreja. Ao anjo da igreja que está em... Sempre a carta começa. Ao anjo da igreja que está em... Você lê 7 vezes, até terminar o capítulo 3 de Apocalipse. Do 2 até terminar o capítulo 3. Então, é porque os pastores são pessoas responsáveis pela igreja. E são eles que hão de dar conta das almas diante de Deus. Então, Jesus colocou aqui bem claro para todos que ele respeitava a autoridade. Quer ser abençoado? Honre a autoridade que está sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Outro detalhe que eu aprendo aqui no versículo 14. Geralmente, só se apresentava aos sacerdotes quem estava limpo, conforme Levíticos de número 14.
por que que o Senhor Jesus então dá uma ordem para os leprosos irem ao encontro do Senhor, aliás, irem ao encontro do sacerdote, se eles ainda estavam leprosos, se eles ainda estavam imundos? Olha só, mas aqueles homens ainda estavam imundos, leprosos, mas a ordem de Jesus foi essa: ide aos sacerdotes. Sem questionar a Jesus, eles tiveram fé para ir diante dos sacerdotes. Eles foram. Outras lições que nós aprendemos nessa ordem do Senhor Jesus. A primeira lição que eu aprendo aqui: para o milagre acontecer, tem que ser do jeito do Senhor Jesus e não do nosso. Vejamos um exemplo em 2 Reis, capítulo de número 5, e o versículo 9 ao 14. Naamã era general do exército da Síria e ele foi acometido também desta mesma enfermidade chamada lepra. Naamã sabia que ia morrer, mas só que ele começa a conversar com a sua esposa em casa. A sua esposa então fala para a sua empregada que não era da Síria, ela era de Israel, mas foi levada como escrava porque o exército da Síria venceu as tropas de Israel e levou cativa aquela menina que acabou sendo escrava da esposa de Naamã. A Bíblia diz que então aquela jovem diz: quem dera que meu patrão Naamã estivesse lá em Israel, na minha terra. Tem um homem de Deus chamado Eliseu lá. Se ele fosse lá, o profeta o restauraria da sua lepra. Por que ela disse isso? Porque ela via Deus na vida de Eliseu. Aleluia! Ela via a presença de Deus na vida do profeta Eliseu. E ela conhecia o Deus dos seus pais. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando a esposa de Naamã passa esta mensagem para Naamã, Naamã cria fé. Ele vai até o seu rei, pede permissão, vai até Israel. Todos conhecem a história. Ele chega lá, ele pensa que vai receber até mesmo uma recepção diplomática, pisar em tapete vermelho, que nada. Foi no palácio, deu tudo errado. O profeta falou: manda ele vir ter comigo, porque isso aí não é político. Esse assunto não é de ordem política, é espiritual. Manda ele vir aqui. E o profeta então tem o seu endereço achado pelo comandante do exército da Síria, Naamã, o general, para na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem sai de dentro de casa, só diz uma palavra através do seu servo Geazi: vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que Naamã achou aquilo tão drúxulo, achou aquilo tão simples, que ele não quis obedecer a palavra do profeta. E então já estava entrando na carruagem para voltar para casa, ia voltar leproso. Aí os seus súditos, os soldados que viajaram quilômetros, milhares de quilômetros com Naamã, falaram: meu senhor, se ele te pedisse para fazer algo mais difícil, tu não faria? Por que tu não vai mergulhar? Custa mergulhar? É só obedecer a palavra do homem de Deus. Aleluia! Quantos que não estão recebendo a bênção porque querem fazer tudo do seu jeito? Naamã queria fazer as coisas do seu jeito. Ele achou que ele, com a pampa que ele desfrutava na Síria, por ser comandante do exército, por ser general, ele achou que nem em Israel, ele podia opinar alguma coisa. Ei, é assim mesmo. Tem gente que pensa que porque é rico, quer mandar dentro da igreja. Tem gente que pensa que porque tem um cargo político, quer tentar manipular o pastor. Ei, lá fora você pode ser político, lá fora do portão da igreja você pode ser empresário, mas do quintal da igreja para dentro, respeite a ordem pastoral. Respeite a ordem eclesiástica, respeite tudo que se fala para a palavra de Deus.
Respeite tudo que é liberado através da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? O que manda na igreja, o que comanda, o que arregimenta, aleluia, os passos dos servos de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia. Então Naamã foi, mergulhou 7 vezes e a sua carne foi purificada. Outra coisa que eu aprendo é que os leprosos foram sem questionar. Eles caminharam, eles foram, eles obedeceram. Quando o Senhor Jesus ordenou aqueles homens para irem, aleluia, o Senhor sabia o que estava fazendo. Sabia muito bem o que estava fazendo. Sabe por quê? Aleluia. O Senhor Jesus mandou eles irem ao sacerdote. Outra lição que eu aprendo nesse texto sagrado é que quem era responsável para liberar uma palavra quando a pessoa estava acometida daquela enfermidade e declará-la imunda era o sacerdote. Quando a pessoa recebia o diagnóstico e também era declarado imundo diante de toda a sociedade, irmãos, aquela pessoa tinha um prejuízo enorme, perdia tudo, perdia a própria vida. Praticamente ele era um morto ambulante, perdia o CPF, perdia a família, perdia tudo, por causa de um diagnóstico, por causa de uma palavra, de alguém competente para dizer que ele não estava mais apto para estar no meio da sociedade. Jesus disse para ele: vai, mostra-te ao sacerdote, no mesmo local onde surgiu a sua sentença, vai lá, porque a mesma boca vai ter que declarar, aleluia, que você está vivo, que o quadro da sua história mudou, aleluia. Deus está mudando as rédeas, Deus está mudando as situações. Veja, no final do versículo 14, um detalhe. Vou ler o versículo 14. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia! Aleluia! Então, além de aprender esta lição de que onde saiu a sentença de derrota, é lá que você vai voltar para o nome de Deus ser glorificado, eu quero te dizer em nome de Jesus, você não vai precisar mudar de endereço, você não vai mudar de CPF, você não vai mudar de CEP, você não vai mudar de rua, você não vai mudar de bairro, nem de cidade, nem de estado. Sabe o que vai acontecer? Aleluia! A mesma boca que abriu para declarar sentença de derrota contra você vai ser a mesma boca que vai ter que abrir para dizer que aconteceu um milagre de Deus, bênçãos de Deus na sua vida. Aleluia! Interessante que indo eles ficaram limpos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A bênção está em obedecer a palavra de Deus, irmãos. Foi uma palavra que foi liberada da parte de Jesus para aqueles homens. O Senhor disse: ide, e eles foram. Olha só o poder que tem a palavra de Deus e o poder que é a palavra de Deus. Confira Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 13. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra. Eles obedeceram e receberam um milagre. O segredo da vitória é obedecer. O sucesso do servo e da serva de Deus está em obedecer. Agora vamos ver o que está registrado em 1 Samuel 15, 22. A Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel
capítulo 15 e o versículo de número 22. Vamos agora observar o momento da cura. O versículo 15 diz assim, o versículo 15: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia! Olha que coisa gloriosa. O verso 15 registra com muita precisão um detalhe. Esse versículo registra que todos que clamaram pelo milagre, somente um observou que o milagre já havia acontecido. 10 clamaram por cura, somente um observou que já estava limpo. Enquanto eles foram caminhando em direção a Jerusalém, um do meio dos 10 percebeu que estava limpo. Aleluia! Quantos que clamam pelo milagre, quantos que oram ao Senhor, e quando o milagre acontece, não tem os olhos espirituais abertos para perceber. Aleluia! Quantos que caminham, oram, choram, e quando Deus estende as suas mãos para abençoar, não percebe e não contempla. Ele continua clamando pelo milagre, sendo que Deus já liberou a bênção, Deus já liberou a palavra de vitória. Igual em Atos capítulo 12, versículo 6 em diante, a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus para que o Senhor viesse soltá-lo da prisão. Herodes, com sede assassina de matar o apóstolo Pedro, ele prendeu Pedro com 16 soldados, um grupo de 4 soldados de 4 em 4 horas durante a noite, para que ao amanhecer Pedro fosse morto, porque era época de Páscoa. Herodes queria a morte de Pedro publicamente diante de muitas pessoas. É a intenção de frear a igreja primitiva. Só que enquanto a igreja orava, o Senhor enviou um anjo e entrou lá na prisão. O anjo tocou em Pedro, caíram-lhe das mãos as algemas e dos pés. E o anjo disse: veste a roupa, vamos saindo daqui. E Pedro saiu liberto. As portas que estavam com cadeados se abriram. Glória a Deus. E Pedro estava solto. Nem Pedro acreditou que ele estava solto. E quando ele estava na rua, ele abriu a boca e disse: agora sei que é verdade, que o anjo do Senhor esteve na cadeia e me soltou. Aleluia! A igreja orava pelo milagre, nem Pedro acreditou que o milagre havia acontecido. Aleluia! Tem horas que é necessário se beliscar para perceber, é verdade mesmo que Deus fez na minha vida? É isto que vai acontecer na sua vida, de tão grande que é o milagre, tão grande que é a bênção, você vai ter que receber um beliscão para acordar e entender que a tua oração já foi respondida. Aleluia! Os 10 estavam caminhando, só um observou. Aleluia! Pedro então chega na casa onde estavam orando para ele ser solto. O povo orando: solta Pedro, Jesus. E Pedro já estava solto. Solta Pedro, Jesus. Liberta Pedro. Pedro já estava solto. De tanta alegria, a menina que estava lá no lado de fora, enquanto a igreja orava, a menina entrou e falou: parem de orar. A oração de vocês já foi respondida. Pedro já está solto. A Bíblia diz que o povo falou: para com isso, menina. Você viu, foi seu anjo lá fora. Pedro está preso. Daqui a pouco, quem bate na porta? Pedro. Aí perguntaram: quem é? Ele disse: sou eu estou solto. O Senhor me libertou. O Senhor me livrou de tudo que Herodes havia planejado contra a igreja e contra mim. Eu quero dizer que o Senhor, aleluia, está te livrando de tudo que Satanás planejou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua saúde, contra a sua vida financeira, seu emprego, sua igreja, contra tudo que pertence a você. O Senhor está dando livramento nesta hora. Receba em nome de Jesus. E um deles,
Um deles percebeu que estava curado. Perceba o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Há quanto tempo você tem clamado? Há quanto tempo você tem orado? Deus já está lhe dando o sinal. E se você não percebeu, eu oro a Deus agora para que abra os seus olhos espirituais e você perceba que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Aleluia, aleluia. Então, observe um detalhe desse texto. 10 foram ao encontro de Jesus pedindo cura. 9 não voltaram para agradecer. Somente um voltou para agradecer. Observe o versículo 15. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. 10 foram ao encontro de Jesus pedindo cura, 9 não voltaram para agradecer, somente um. 10 tiveram voz para clamar em alta voz pedindo por cura, porém um voltou glorificando a Deus em alta voz. O restante dos 9 ficaram mudos, sem dar glória a Deus. Não é para qualquer um, irmãos, dar glória a Deus. Dar glória a Deus é só para quem é grato, para quem é agradecido. Veja o Salmo de número 29, é o Salmo que fala da glorificação a Deus. Salmo 29 fala da glorificação a Deus. Olha o que o Salmo exorta. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e o Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Quem foi que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Foi a voz do Senhor. Aleluia. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Olha o versículo 9. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. E no seu templo, cada um diz glória. Aleluia. Aleluia. Todos foram curados, os 10 de uma só vez, mas só um voltou dando glória a Deus. Meu Jesus amado. Olha só um voltou dando glória a Deus. Levíticos, capítulo de número 14, vai falar sobre o diagnóstico que o sacerdote realizava, os exames para dar o diagnóstico daquele que havia de ser declarado limpo da lepra. Uma das coisas que era usado no exame era um instrumento perfurante. Por quê? Quando a pessoa estava com aquela infecção e o sacerdote não sabia distinguir se era lepra ou uma leve infecção, ele usava um instrumento perfurante e furava no local onde estava avermelhado, onde estava o fungo infeccioso. Se o paciente não sentisse nada, era porque ele estava leproso. Aí aquele fungo se espalhava pela corrente sanguínea e a pessoa tinha os seus nervos e tendões atrofiados.
perdia as forças nas pernas, perdia o tato da mão, perdia a sensibilidade total. Sabe, este é o retrato espiritual de muita gente. Este é o retrato espiritual de muitos. Tem perdido a sensibilidade de unção. Muitos têm perdido a sensibilidade de contato com o Espírito Santo. Não existe instrumento mais penetrante do que a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma, penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir as intenções do coração e os pensamentos. Mas se o pregador, ou quem quer que seja, estiver ministrando a palavra e a pessoa estiver morta espiritual, estiver leprosa espiritualmente falando, ela não tem sensibilidade à palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes o culto está fervoroso, a glória de Deus está manifesta na igreja. Tem crente que fica assim, ó, igual olho de coruja. Não dá um glória a Deus, ainda diz que tem que sentir alguma coisa para dar glória a Deus. Quem foi que te disse que para dar glória a Deus, você tem que sentir alguma coisa? Você está respirando? Dá glória a Deus. Você tem visão? Dá glória a Deus. Você anda? Dá glória a Deus. Você almoça, você janta, bebe água, você dorme, você acordou? Dá glória a Deus. Você tem um teto para se abrigar, tem uma casa, dá glória a Deus. Você tem saúde, dá glória a Deus. Existem milhares de motivos para dar glória a Deus. Só não dá glória a Deus quem é insensível. Só não dá glória a Deus, aleluia, aquele que é ingrato. E uma das marcas do leproso espiritual, aquele que está em pecado espiritualmente falando, é aquele que tem dificuldade de dar glória a Deus. No livro de Josué, a Bíblia diz que Israel perdeu a peleja para Ai. A cidade de Ai era um grupo inimigo de Israel, mas também pequeno. E Israel perdeu uma grande quantidade de soldados. Josué ficou muito triste, foi orar, pedir a Deus uma orientação. Por que Israel perdeu a batalha? Deus revelou a Josué: tem crente em pecado no arraial de Israel. Sai pelo arraial de Israel e manda dar glória a Deus todas as tribos. E aquele que não conseguir me glorificar é o que está em pecado. Assim fez Josué. Saiu de arraial em arraial, de tribo em tribo, pedindo para dar glória a Deus, e todos que ele pedia, que estava com a vida em dia com Deus, sentia a presença de Deus e glorificava. Quando chegou na vez de Acã, Acã ficou entalado. Acã não conseguiu glorificar. Foi onde Deus revelou a Josué e disse: é esse aí que está em pecado. Por causa dele que Israel perdeu a peleja. Aí tem alguns carnudão que diz: para que gritar tanto? Para que ficar gritando tanto? Meu querido, só dá glória a Deus quem sabe de onde Deus lhe tirou. Só dá glória a Deus quem é grato a Deus por todas as bênçãos que ele fez na sua vida. O Rebicobalabachandarabagai. Aleluia! Só dá glória a Deus quem é grato a ele por todas as coisas. Aleluia! 10 reconheceram que precisavam de misericórdia e clamaram por ela, mas somente um caiu aos pés de Jesus, reconhecendo o seu lugar depois do milagre alcançado. Ele fez dos pés de Jesus um altar de adoração. 10 levantaram o rosto e a voz para pedirem a bênção da cura física, mas somente um voltou e colocou o rosto em terra para adorar ao Senhor. 10 imploraram e todos foram curados de uma só vez, mas um somente lhe rendeu graça. Isso significa gratidão. O Salmo de número 103 é reconhecido como o Salmo da gratidão. Vejamos o que diz o Salmo de número 103, do versículo 1
ao versículo 14. A Bíblia vai nos ensinar através desse salmo o que é gratidão e por que nós glorificamos a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, quando você dá glória a Deus, é porque a tua alma já está fervendo, já está dilatando, já está pegando fogo da presença do Espírito Santo. Se você não consegue dar glória a Deus, infelizmente eu vou te dizer algo aqui, é porque você é geladão, você está frio, você está morto, não consegue dar glória a Deus, é porque está faltando vida, está faltando unção do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, para se dar glória a Deus, a alma tem que ser contagiada pelas chamas do Espírito Santo. Olha o que diz o Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe o que aconteceu com os 9? Se esqueceram de voltar para agradecer, mas aquele voltou agradecendo. Olha só os benefícios que Deus nos proporciona, por isso devemos ser gratos a Ele. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade, de misericórdia. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Este é o salmo da gratidão. E a descrição de todo salmo é esta: ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus, ele é grato a Deus por tudo que Deus lhe faz. Aleluia! 10 tiveram o físico curado, mas somente um teve a alma salva por Jesus. É bom lembrar que estes 9 não voltaram. Estes 9 que não voltaram são aqueles que só vão à igreja por interesse. Esses 9 que não voltaram representam aqueles que vão à igreja somente por interesse, atrás de chave de carro, em busca da casa própria e também atrás da porta de emprego, restituição de casamento, atrás da cura física e entre outros interesses. Esses 9 representam esta maioria. Ao lermos o versículo 17, podemos observar que o Senhor Jesus não esconde a sua decepção com os 9 que não voltaram. Olha o verso 17. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? O Senhor Jesus estava decepcionado com aqueles que faziam parte da maioria e não voltaram para agradecer e para serem gratos diante de Deus. Outro detalhe importante: os 9 eram judeus e um que voltou, este um era samaritano. Logo, quem que voltou e soube ser grato a Deus? O que era rejeitado pelos judeus, o que era totalmente massacrado. Os judeus não suportavam os samaritanos. Os que se achavam melhores não cumpriram o seu papel. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Aí o verso 12. Mas todos quanto receberam,
deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem representa aqui esses judeus que rejeitaram a Cristo? Está representado na personificação desses 9 que não voltaram para agradecer. E quem representa aqueles que João está falando? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esse um que voltou, que representa os gentios, aqueles que não têm o sangue, o DNA de Arão, na biologia falando, mas eu quero dizer que aquele que aceitou a Cristo pela fé é filho de Abraão, tem o DNA de Abraão. Ele chegou a perguntar, Jesus chegou a perguntar, onde estão os 9? Onde estão os 9? Outra lição que eu aprendo ainda nesse texto sagrado, quem são os que representam os 9, a maioria que não voltou para agradecer? Os 9 representam aqueles que só têm voz para clamar quando a coisa aperta. Os 9 representam aqueles que vivem questionando se devem aceitar a Jesus depois do milagre alcançado. É isso mesmo, porque a maioria procura pela igreja e por Jesus quando está em aperto e dificuldade, mas na hora de aceitá-lo como Salvador, fica se questionando, para que aceitar Jesus? Para que Jesus? Quem representa os 9? Aqueles que só reconhecem ao Senhor Jesus como mestre na hora da doença e da dificuldade. Quem representa os 9? Aqueles que vêm para a presença de Jesus somente para pedir bênçãos materiais. Quem representa os 9? Aqueles que não têm compromisso em estar aos pés de Jesus e com o altar da adoração. Quem representa os 9? São aqueles que dão as costas para a igreja e para Jesus depois que alcança o milagre desejado. Quem representa os 9? Aqueles que são religiosos, que só cumprem protocolo de sua igreja e não fazem mais nada além disso. Não fazem mais nada. São preocupados somente com protocolo. Quem representa os 9? Aqueles que não têm compromisso com adoração, não glorificam a Deus. Quem representa os 9? Aqueles que não sabem o que significa adorar a Deus com o rosto em terra. Somente um voltou e colocou o rosto em terra e glorificou a Deus. Sabe o que significa colocar o rosto em terra? É reconhecer a majestade do Senhor Jesus Cristo, é reverenciar a majestade e a grandeza do Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus porque Ele dá chave de carro, adorar ao Senhor Jesus porque Ele dá casa própria, adorar a Jesus somente porque Ele dá casamento, adorar a Jesus somente porque envolve outras bênçãos. Ei, não! Devemos adorar porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Glorifique a Deus, adore a Deus. Quem representa os 9? Aqueles que não conseguem levantar a voz para glorificar a Deus são egoístas. Quem representa os 9? Aqueles que são ingratos e não voltam no lugar onde receberam a bênção para glorificar, adorar e agradecer a Deus. Esses são os 9. Aleluia. Agora vamos ver o versículo 19 para encerrar esta mensagem. E disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. O Senhor Jesus diz para aquele que estava adorando: vai. Essa ordem do Senhor Jesus, vai, significa: você estava indo para Jerusalém, mas como você percebeu que estava curado, você não teve dificuldade em voltar para me glorificar e me agradecer. Agora precisa o homem da terra constatar: eu sou celestial, mas o homem da terra precisa constatar:
que você está curado. Vai lá no sacerdote. Quando o leproso que foi curado chega aos sacerdotes, ele recebe o seu certificado de limpeza. Ele recebe o seu certificado de que estava são, estava curado, estava limpo, em perfeita saúde. Aleluia! Não se preocupe. Quem tem que declarar algo acerca da sua vida é Jesus. Os 9 se foram e não voltaram porque estava preocupado logo em cumprir protocolo para ouvir o diagnóstico da boca do sacerdote. Mas aquele um que voltou estava preocupado com o que Jesus achava acerca dele. Se preocupe mais com o que o Senhor pensa a teu respeito do que os outros andam falando. Aleluia! E Jesus, não descartando a autoridade eclesiástica, disse, vai. E quando Jesus disse, vai, ele foi. E Jesus liberou a bênção maior que ele recebeu. A bênção da cura da alma. A bênção da salvação. Jesus disse, a tua fé te salvou. Jesus deu a salvação. A maioria se foi, mas não recebeu o maior milagre que é a salvação. Todos receberam porque clamaram a cura física, mas a cura da alma só ficou com um, porque ele soube ser grato e soube onde era o seu lugar. Que Deus abençoe a sua vida através desta pregação. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, aceite a Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida que conduz à salvação. Não existe outro meio, não existe outro caminho para a salvação. Jesus morreu, derramou seu sangue na cruz para nos dar a vida eterna. E você, servo de Deus, e você, serva de Deus que está me ouvindo, vamos, através das lições espirituais desta palavra, desse texto em Lucas, vamos cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus, que possamos amá-lo, adorá-lo e que ele, em hipótese alguma, se sinta decepcionado conosco, mas que ele possa se sentir alegre, feliz conosco. Deus abençoe a você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém. Obrigado por você estar me assistindo. Ore por mim. Amém.